Alô, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo Domingues, sou membro do Clube de Astronomia aqui de Brasília e de uma rede de observadores de meteoros chamada Bramon, uma rede brasileira. E além de membro de uma associação chamada REA, que é a Rede de Bioastronomia Observacional aqui brasileira também. E minha missão aqui hoje com vocês é falar de um assunto que eu particularmente considero bastante interessante, que é descobertas astronômicas no seu quintal. O que isso quer dizer? É coisas que a gente pode estudar e às vezes até descobrir a partir da sua própria casa, ou do seu quintal, ou do seu apartamento, ou do seu próprio computador. Isso quer dizer o quê? Hoje nós temos algumas ciências que ainda permitem que existam amadores trabalhando e fazendo descobertas. São poucas hoje. Hoje você não encontra um químico amador, um físico amador, mas você ainda encontra paleontólogos amadores, um cara que vai lá no deserto procurar esqueletos de dinossauros, plantas. Você encontra botânicos e zoólogos amadores que observam pássaros, descobrem novas espécies, fazem descobertas interessantes. E no nosso caso aqui, os astrônomos amadores, ou seja, aquelas pessoas que se dedicam a observar o céu, ou por pura diversão, ou procurando alguma coisa nova, ou fotografando, fazendo nossa fotografia. A astronomia é um universo muito grande, abrange várias áreas, é multidisciplinar. Você consegue estudar matemática com astronomia, física com astronomia, biologia com astronomia, química com astronomia, está tudo vinculado. Então, como eu digo, a astronomia é uma ciência que abarca praticamente todas as outras. Até filosofia você pode desenvolver a partir da astronomia. E onde isso começou? Onde é que a gente começou a observar o céu e começou a fazer as primeiras descobertas? Bem, as primeiras descobertas aconteceu como eu estou tentando debater com vocês aqui hoje, do quintal das pessoas. As pessoas viviam em suas casas, em suas cavernas, em suas cabanas, sei lá onde, e observavam o céu, e a partir da observação sistemática do céu, começaram a descobrir fenômenos. Então aqui não dá para ver legal, mas é um petroglifo com vários sinais astronômicos, estrelas, cometas, outros objetos desse tipo. Já se faziam registros há 10, 15, 20 mil anos, registros astronômicos. Ele não está passou. Pulou uma imagem, mas a partir daí se passou há alguns milhares de anos a fazer as primeiras observações sistemáticas do céu, onde você anotava o que observou e começava, a partir dessas anotações, criar correlações e descobrir fenômenos. Até que um belo dia começamos a utilizar instrumentos ópticos para observar o céu. E aí eu imagino que começou a nascer a astronomia profissional, que é aquela astronomia que a pessoa faz profissionalmente, como um trabalho, ela é remunerada por isso, e ela realiza pesquisas com o único objetivo de criar conhecimento. Mas a astronomia é um negócio interessante porque ela é um laboratório aberto a qualquer um. Você pode ser mudo, você pode ser negro, você pode ser branco, você pode morar na África, pode morar nos Estados Unidos. O céu está sempre presente para todo mundo, menos para quem mora em Curitiba, que lá está sempre fechado. Mas o céu é um laboratório aberto para a gente. Então, você em casa, num céu aberto, aqui em Brasília, agora nesse período de céu sempre disponível, no período de seca, o céu está lá. Você pode pegar o seu telescópio, apontar para o céu e observar e tentar descobrir alguma coisa. Mas hoje em dia as coisas não são tão fáceis assim como eram há 100, 200, 1000, 2000, 3000 anos. A maioria dos fenômenos fáceis da gente descobrir já foram descobertos. Então, nós estamos numa fase de transição entre aquele momento que ainda é possível para os amadores descobrir alguma coisa e aquele momento que vai começar a ficar muito difícil para a gente concorrer com os grandes sistemas de busca e outras coisas assim. Sempre vai existir alguma coisa que a gente pode descobrir.
mas ela vai ficando cada vez mais difícil. E todo mundo quer escrever o seu nome, no final das contas, naquele livro de aço da história da humanidade, em que você coloca o seu nome num cometa, você escreve um artigo descobrindo uma supernova, um fenômeno planetário que era desconhecido. Existem centenas de áreas que a gente pode trabalhar para colocar o nosso nome naquele livrinho lá. Hoje, como eu disse, vai ficando cada vez mais difícil, mas ainda é possível. Não mais com aquele telescópio simples que a gente tem em casa. Ainda existem ocasiões que você bota o seu telescópio no quintal, está observando o céu e por uma sorte absoluta você ganha numa mega sena e descobre uma supernova, ou descobre um cometa, ou descobre até um asteroide, uma coisa assim. Ou observa um impacto em Júpiter, em Saturno. Mas isso é obra do acaso. É muito difícil isso acontecer hoje em dia. Nós temos colegas aqui em Brasília, tem um colega chamado Paulo Cassella, que alguns anos atrás, ele é um astrônomo amador, muito competente, tem um belíssimo observatório em casa, mas na época, mais de uma década atrás, ele chegou em casa, montou o telescópio no quintal para observar e resolveu observar uma galáxia que para ele era bem conhecida, mas que ele gostava muito de observar. Apontou o telescópio para a galáxia e percebeu que tinha uma estrelinha lá que ele não conhecia, ele não estava acostumado a ver aquilo. Pensou, bem, é alguma coisa estranha. Entrou em contato com a União Astronômica Internacional, mandou um reporte e foi confirmado que aquela observação que ele fez visual naquela galáxia era uma supernova. A supernova levou o nome dele como descobridor, recebeu um nome, e ele foi o primeiro brasileiro no Brasil, em território nacional, a descobrir uma supernova. E foi uma descoberta totalmente pelo acaso. Acaso em aspas, porque ele conhecia a região que estava observando, ele já tinha visto aquela galáxia, ele sabia como reportar a descoberta. Então existe uma série de fatores que, por exemplo, talvez vocês não tenham, que ele tinha de conhecimento para, naquele momento, conseguir fazer aquela descoberta dentro do acaso. Se eu tivesse observado essa mesma galáxia no mesmo dia, eu não teria descoberto a supernova. A maioria dos astrônomos amadores e até profissionais que eu conheço também não teriam descoberto. Mas ele observou, descobriu, reportou e levou o crédito por ela. Então, esse tipo de descoberta não existe hoje. É muito complicado, muito difícil, apesar de acontecer. E num futuro muito próximo, muitas descobertas que a gente faz hoje vão estar prejudicadas por causa de monstrinhos como esse aqui. Esse telescópio é um telescópio que está sendo construído lá no Chile, chamado LSST, Large Survey, alguma coisa, telescópio. Esse cara é um monstro que vai observar todo o céu a cada 2 dias. Ele tem uma câmera de não sei quantos gigapixels, não sei se são 3 ou 6 ou 30, um negócio assim. Então, a maior câmera fotográfica do planeta está dentro desse cara aí. Ele tem um espelho gigante, vai fazer centenas de fotos por dia. Existe um monstro de computador trabalhando com ele para descobrir asteroides, cometas, supernovas, novas e outros objetos transientes que aparecem no céu, que hoje é o maior campo de descoberta dos astrônomos amadores, vai passar a ser o maior campo de descoberta dos astrônomos profissionais quando esse cara aí entrar em operação daqui a 2, 3 anos no máximo. Então nós temos muito pouco tempo para descobrir a nossa supernova, nosso cometa, nosso asteroide e colocar o nome naquele livro. Mas sempre vai existir espaço para a gente descobrir, porque se você descobrir ao mesmo tempo que ele e for mais rápido em reportar, você leva o crédito. Ele fica como o confirmador da sua descoberta, mas vai dificultar bastante. Hoje já existem grandes sistemas de busca de asteroides, de cometas, de novas e supernovas, profissionais que competem com uma qualidade superior aos sistemas de buscas amadores. Eles recebem dinheiro do governo, dos governos, né? E tem equipamentos muito bons, tem uma equipe grande trabalhando por trás deles, então eles fazem muitas descobertas. Mesmo assim, existem grupos
amadores pequenos com equipamentos simples que conseguem concorrer com esse pessoal e fazem grandes descobertas também. Então, logo, logo nós vamos estar competindo com esses, com equipamentos desse tipo, e eles vão começar a implementar. Porém, nós temos uma vantagem também. Se nós formos observar como era a pesquisa amadora de busca de cometas e asteroides, por exemplo, que é a busca mais teoricamente simples que nós temos, há 15 anos atrás era uma dificuldade imensa você descobrir um asteroide ou um cometa, porque você não tinha equipamento para isso. Você tinha um telescópio, você tinha só uma memória e você apontava para um determinado ponto do céu e observava. Se você visse uma bolinha meio esfumaçada, poderia ser um cometa novo. Você correria lá nos catálogos digitais ou nos catálogos de papel, dependendo do tempo, procuraria ver se aquele objeto, se tem algum objeto naquela área. Se não existisse, você, opa, eu acho que eu descobri um cometa. Correria, ligaria ou mandaria um e-mail para a União Astronômica Internacional reportando esse objeto. Ele ia mandar outros observatórios confirmarem. Estando confirmado, você descobriu. Isso era como acontecia há 20 anos atrás. Hoje, do mesmo jeito que esse cara tem uma câmera de 3 gigapixels, nós já conseguimos comprar, nós astrônomos amadores, vocês, todo mundo tem uma câmera no celular, todo mundo tem uma câmera fotográfica boa em casa, muito boa em casa. E nós, astrônomos amadores, conseguimos comprar hoje câmeras excepcionalmente boas por um custo muito baixo. Uma câmera CCD de 640 por 480, VGA padrão, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, custava milhares de dólares mesmo. Era muito caro, muito difícil, exigia um hardware muito grande. Hoje você consegue comprar câmeras relativamente baratas. Por $1.000 você compra uma câmera que, colocando num telescópio de 8 centímetros, te dá o mesmo poder de visualização que o Monte Palomar, aquele telescópio gigante americano, tinha há 30 anos atrás. Então, hoje, um astrônomo amador em casa, com um investimento relativamente baixo, consegue ter a mesma capacidade de observar o céu que grandes telescópios tinham há 20, 30, 40 anos atrás. E o que nós podemos descobrir e como nós podemos contribuir com a ciência na observação do céu e na busca de novos conhecimentos? É interessante porque a maioria dos astrônomos amadores são amadores porque não querem se aprofundar na astronomia e virarem profissionais. Ou seja, eu não quero estudar 4 anos de astronomia, não quero estudar matemática, não quero estudar física, não quero trabalhar com isso. De repente o cara gosta de outra área, ele gosta de direito, prefere trabalhar com direito, mas gosta muito de astronomia a ponto de dedicar seu tempo como hobby. Mas todo mundo gostaria de descobrir alguma coisa. Então, muitas pessoas gastam seu tempo tirando fotografia do céu, apenas por diversão. Outros gastam seu tempo observando a Lua com binóculos, por pura diversão. E outros resolvem criar sistemas e grupos de pesquisa a fim de descobrir novas coisas no céu. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, coisas que você pode observar no céu, ser o descobridor e entrar para a história. Essa mancha escura aqui foi um impacto que aconteceu no planeta Júpiter em 2009. Foi descoberto por esse rapaz chamado Anthony Wesley. Não sei se vocês lembram que em 1994, se eu não me engano, nós tivemos um grande impacto em Júpiter de um cometa chamado Shoemaker-Levy 9. Até o Shoemaker-Levy 9, nós nunca tínhamos observado um impacto em Júpiter. Nem um impacto em nenhum planeta. Talvez um ou outro fenômeno transiente na Lua que pode ter sido um impacto, depois eu vou falar sobre eles, mas a gente nunca tinha observado nenhum impacto em Júpiter. Então, com o Shoemaker-Levy 9, nós vimos um grande impacto, um impacto que, se acontecesse na Terra, seria do tipo, nós não estaríamos aqui hoje. Esse aqui também, se esse impacto tivesse acontecido na Terra, nós não estaríamos aqui hoje também. Por nossa sorte, ele aconteceu em Júpiter. E graças à evolução das câmeras,
a evolução dos telescópios e a evolução dos softwares que fazem o acompanhamento desses fenômenos, as pessoas começaram a observar Júpiter mais sistematicamente, observar Saturno, Marte, e começaram a perceber que esses impactos não são tão incomuns. Eles acontecem com relativa frequência. De 2009 até 2017 agora, acho que já aconteceram mais 5 impactos confirmados, 5 ou 6 impactos confirmados em Júpiter, todos observados por astrônomos amadores. Alguns deixaram marcas como esse, outros a gente só viu o flash da explosão, mas todos eles foram observados por astrônomos amadores. Possivelmente aconteceram mais, é porque a gente não tem gente olhando Júpiter o tempo todo. Até porque, se você olhar no mundo hoje, a quantidade de pessoas que fazem imagens sistemáticas de planetas, você conta em 10 mil, 15 mil, e nem todas estão observando ao mesmo tempo, ou o tempo todo, e em algumas épocas do ano fica inviável observar o planeta também. E quando ele está muito distante da Terra, as pessoas preferem não observar. Então muitos fenômenos acabam escapando. Mas já existem pessoas pensando em fazer sistemas de acompanhamento contínuo de planetas à procura de impactos como esse. Há pouco tempo atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, um cometa passou raspando por Marte. Não sei se vocês lembram. Passou muito perto. Estava todo mundo torcendo que batesse. Porque se batesse ia ser uma coisa fantástica. Nós íamos perder todas as sondas que estavam lá, ia ser um prejuízo danado. Mas seria uma oportunidade única da gente estudar como seria o impacto de um grande cometa em cima de um planeta rochoso como Marte. Infelizmente ele não acertou, passou pertinho. Mas a pesquisa desse tipo de fenômeno, a pesquisa desse tipo de impacto, pode nos ajudar a nos salvar no futuro de um impacto como esse. Essa aqui é um caso interessante. Essa mocinha chamada Hanne van Arkel, é uma holandesa, estava participando de um programa de classificação de galáxias chamado Galaxy Zoo. E olhando as fotos, são fotos do Hubble e outros telescópios de grande campo, ela percebeu essa mancha verde aqui, que provavelmente outras pessoas tinham visto e achado que era um artefato de imagem, um defeito, uma coisa assim. Ela não, ela percebeu que não era um artefato de imagem e reportou para o pessoal, olha, eu achei uma mancha verde bizarra perto da galáxia tal. O pessoal do Hubble foi analisar, o pessoal do programa foi analisar e percebeu que realmente não era não era uma mancha, um artefato de imagem, era uma coisa que estava lá no céu mesmo. E esse objeto hoje tem o nome dela, Hanne Wurfwerth. Objeto de Hanne, como a gente fala, né, hoje em dia. Existem várias hipóteses sobre o que é esse negócio aí. Ele é um objeto de gás ionizado do tamanho de uma galáxia, tem 30 anos-luz de ponta a ponta, está muito distante da gente. Ele está, acho que antes dessa... Está entre a gente e aquela galáxia de fundo ali. O pessoal acha que ele é o eco de um quasar que ionizou esse campo de gás aí que estava inerte no meio intergaláctico. E hoje isso aí já gerou dezenas de teses de doutorado, muita pesquisa, muitas hipóteses. Tem gente tentando descobrir até hoje o que é exatamente essa mancha verde. Mas a Hanne van Arkel colocou o nome dela da história quando ela, olhando o computador em casa, sentado, classificando galáxias, descobriu essa manchinha verde. Busca de vida alienígena ou de outras pesquisas. Não necessariamente você precisa ter equipamento para fazer pesquisas e buscar novas descobertas ou acrescentar conhecimento para a humanidade com astronomia. Existem ferramentas online de compartilhamento de dados, como o caso da Hanne estava usando lá, o Galaxy Zoo. Uma delas é o BOINC, que é um sistema antigo que está funcionando há muitos anos. E através dele você usa o seu computador, por exemplo. Todos esses computadores aqui poderiam estar rodando alguma pesquisa do BOINC, enquanto o cara está lanchando ali, ou enquanto ele vai no banheiro, enquanto ele vai assistir uma palestra. O computador dele poderia estar trabalhando ali, coletando dados de um banco de dados central, processando e devolvendo o resultado. Existem dezenas de pesquisas feitas por esse sistema de computação distribuída chamado BOINC. Existem outros sistemas também, esse aqui é só um exemplo.
O exemplo mais clássico dele, mais antigo e mais conhecido, é o SET at Home, que é um sistema do SET, junto com a Universidade de Berkeley, que eles captam sinais de vários radiotelescópios, inclusive daquele do Arecibo, lá em Porto Rico. Como eles não têm capacidade computacional para analisar aqueles dados que eles receberam de rádio e procurar um resultado que seja um resultado que possa ser um sinal alienígena, eles dividem esses dados que eles coletaram no radiotelescópio em pacotes, colocam num banco de dados, você no seu computador instala o BOINC com um plugin do SET at Home, esse plugin baixa um pacote de dados, como se fosse um screensaver. Então, enquanto você está tomando café ou fazendo alguma coisa, deixa seu computador ligado, o screensaver entra, começa a analisar aqueles dados e depois retorna o resultado para o banco de dados do SET, dizendo se ele encontrou alguma coisa estranha ali ou não. Nesses anos que o SET roda pelo BOINC, já apareceram vários sinais candidatos a serem um sinal possivelmente inteligente vindo de algum lugar. Nenhum se confirmou até hoje, mas já se encontraram resultados que poderiam ser. Se você não acredita em ET e acha perda de tempo usar o BOINC para isso, existe o BOINC para você ajudar a análise de dados do CERN, para você procurar números primos, para você classificar galáxias, para você classificar estrelas. Existem um monte de áreas de pesquisa que você pode contribuir. Então, digamos que você instale o BOINC para usar no SET. E um dia vai tomar banho, deixa seu computador ligado lá, rodando o programa, e um sinal candidato é descoberto pelo seu computador. Retorna para o BOINC, eles apontam uma série de radiotelescópios para lá e descobrem que é uma vida alienígena mandando um sinal para o universo e a gente captou. Quem descobriu? Você. Ou seja, você vai colocar o seu nome na história como o cara que descobriu vida alienígena através do BOINC. Claro que o crédito vai quase todo para o BOINC, mas seu nome vai estar lá. Descoberta de nebulosas. Isso praticamente não existe hoje, porque o céu já foi esquadrinhado de cima a baixo, de cabo a rabo, por os mais diversos tipos de telescópio, nas mais diversas faixas de frequência. Então, se acreditava que não era possível mais descobrir nebulosas. Tudo que já está no céu já teria sido descoberto. Você descobriria nebulosas numa outra galáxia, uma coisa assim, mas na nossa galáxia não. Até que um belo dia, Julian McNeill, em 2003, usando um CCDzinho bem picareta, caro, mas picareta para os nossos padrões de hoje, observou que na região ali da nebulosa de Orion, perto da nebulosa de Orion, tinha uma manchinha branca, clara, que ele não conhecia. Ele pegou e fez uma fotografia, analisou com outras fotografias da mesma região pela internet e percebeu que essa nebulosa era uma mancha nova. Tirou outra foto, a mesma mancha apareceu. Bem, tem alguma coisa diferente ali, eu vou reportar. Reportou o aparecimento dessa mancha. Vários telescópios tiraram fotos ali e descobriram que era uma nebulosa nova que tinha surgido ali nas últimas semanas, nos últimos meses. Essa estrelinha aqui, ela deve ter começado o processo de fusão nuclear há alguns milhares de anos, e ela começou a ionizar ou iluminar os gases que estão ali perto dela. Ela estava oculta, na verdade, ela está quase oculta ali atrás daquela mancha de gases. Até que, num determinado momento, a luz dela alcançou a nebulosa. E, nesse momento, ela começou a refletir. E, agora, naquele momento que o McNeill estava olhando para o céu, ou tirando fotos do céu, ele captou a imagem, as primeiras imagens dessa luz refletida pela nebulosa, chegando aqui na gente. Levou o crédito, e hoje o nome dessa nebulosa é Nebulosa de McNeill. Tem o nome dele lá eternizado. Daqui a 100 anos, alguém vai olhar para essa nebulosa. Qual é o nome dessa nebulosa, papai? Ah, a nebulosa de McNeill. Ninguém vai lembrar dele mais, só pelo nome da nebulosa. Mas é uma coisa interessante, porque até fenômenos que você imaginava, e objetos que você imaginava, que já estavam esgotados, que não existia mais possibilidade de alguém descobrir alguma coisa nova dentro da nossa galáxia, alguém vai e descobre. E depois que ele descobriu e reportou e foi divulgado e tudo mais, várias pessoas
olharam as fotos que tiraram na mesma região e apareceram centenas de fotos dessa nebulosa. Inclusive, deu para fazer como se fosse um time-lapse do nascimento dessa nebulosa nas últimas semanas. O pessoal que tinha tirado foto um mês antes, ela estava bem clarinha. Aí foi ficando mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, até chegar nesse ponto. Ou seja, pessoas provavelmente viram, mas não perceberam. Olharam o fenômeno acontecendo, mas não perceberam. Muitas vezes porque imaginavam que é impossível você descobrir uma nebulosa hoje em dia. Supernovas é uma área que a gente provavelmente vai ficar muito complicada depois que o LLST e outros telescópios do gênero entrarem em operação. Porém, nós já tivemos aqui no Brasil e nós temos no mundo vários grupos que fazem pesquisa de supernova e descobriram muitas supernovas. Esses tracinhos aqui estão apontando para uma manchinha preta ali. A imagem está em negativo, porque em negativo fica melhor para a gente observar. É uma supernova descoberta por um grupo brasileiro que agora está inativo, chamado BRAS. Brazilian Supernova Search, alguma coisa assim. Essa supernova foi descoberta em 2009, está ali o nome dela, SN 2009 EV. E eles descobriram, acho que em torno de 20, um monte de supernovas. Era um grupo formado por 3 pessoas, 3 colegas. Eles montaram um sistema automático de observação do céu e passaram a observar o céu sistematicamente. Toda noite tiravam fotos de várias galáxias e descobriram muitas supernovas. E por que eles descobriram tantas supernovas, se no hemisfério norte descobrem tão poucas, ou então é tão mais complicado? Porque, imagine, aqui está a linha do Equador. A maioria dos sistemas de busca de tudo que a gente tem, de supernova, novas, meteoros, cometas, o diabo 4, estão no hemisfério norte. Lá o pessoal tem acesso ao céu do hemisfério norte. Eles muito dificilmente veem alguma coisa abaixo dos 30 graus de latitude sul do céu. Isso quer dizer o quê? Que nós aqui do hemisfério sul temos uma oportunidade ímpar de fazer descobertas que o pessoal do hemisfério norte não tem capacidade de fazer, simplesmente porque os telescópios deles não enxergam o nosso sul aqui. Por isso que grandes telescópios estão sendo construídos aqui no hemisfério sul, no Chile, na Namíbia, nas Ilhas Canárias também, na África do Sul, porque o céu do sul é relativamente inexplorado. Mas na frente eu vou mostrar uma descoberta muito legal, feita por um grupo aqui no hemisfério sul, do qual eu participo, que é a Abramon. Ela é espetacular, mas vou deixar para o finalzinho. Cometas. Cometas também são coisas muito legais de se descobrir ou de se pesquisar, porque os cometas podem ser cometas pequenininhos, como esse descoberto no mês passado pelo SONEAR, que é o Southern Observatory for Near Earth Asteroids Research. É um grupo brasileiro também. O SONEAR é um acrônimo de tão perto, né, em inglês. Eles conseguiram fazer esse nomezinho, ficou bacana. É composto por alguns colegas ali de Minas Gerais que montaram um observatório exclusivamente para procurar objetos próximos da Terra, asteroides e cometas. O objetivo deles é descobrir os NEOs, né, os objetos que passam muito próximo da Terra e podem colidir com a gente um dia. Eles já descobriram muitos NEOs. Eles descobriram muitos cometas. Esse aí foi um agora há um mês atrás, no máximo, ou menos. Eles descobriram em menos de 2 semanas, descobriram 2 cometas. Mas o que tem de mais legal no cometa? Tem um cometa que foi descoberto há uns anos atrás por um cara chamado McNaught. Eu não lembro o primeiro nome dele. Mas o indivíduo descobriu olhando no telescópio o cometa, relatou, o cometa levou o nome dele, cometa McNaught, e o cometa foi simplesmente espetacular. Foi um dos mais bonitos cometas que apareceu no céu nos últimos 15 anos. O anterior a ele foi eu não estou lembrado o nome dele, mas teve um outro cometa na década de 90 que foi muito bonito. Mas o do McNaught foi simplesmente espetacular. Aqui no sul, você via o Sol se pondo,
passava uma meia hora depois, você conseguia ver o cometa, a cauda, cobrindo metade do céu. Tem fotos, depois vocês procuram na internet cometa McNaught, que vocês vão ver fotos fantásticas desse cometa. Então, além do cara entrar para a história porque descobriu um cometa, ainda entra para a história e para a memória das pessoas porque descobriu um cometa muito bonito. Então, além de você entrar para a história porque você achou o negócio lá, as pessoas vão lembrar de você sempre por causa daquele cometa que ela olhou no céu um dia e foi você que descobriu. No caso do Sonier, eles ainda não descobriram nenhum cometa espetacular. Foram cometas pequenos, alguns foram visíveis por astrônomos amadores. Mas eu tenho certeza que logo, logo eles vão descobrir um cometa que vai ser espetacular também. E exoplanetas. Exoplanetas é uma área muito interessante, que até uns anos atrás era uma área inacessível para os astrônomos amadores por causa da instrumentação. Porém, hoje existem grupos de busca de exoplanetas amadores que fazem descobertas de exoplanetas amadores, planetas fora do Sistema Solar, em outras estrelas. E, como prova de conceito, uns colegas aqui de São Paulo, que foi o Tasso Napoleão, o Cristóvão Jacques. O Cristóvão Jacques, ele fez parte do BRAS, faz parte do Sonier e fez essa pesquisa também, junto com o Tasso Napoleão e o Antônio Oliveira. O objetivo deles era testar se o telescópio que eles tinham era capaz de encontrar um exoplaneta. Eles pegaram um telescópio, acho que era um telescópio de 11 polegadas, com uma câmera CCD bacana, apontaram para uma estrela conhecida, que tinha um exoplaneta conhecido, com órbita conhecida, e mediram a curva de luz dessa estrela para ver se eles conseguiam detectar esse exoplaneta. Detectaram muito facilmente. Isso quer dizer o quê? Que um grupo de amadores, ou um amador qualquer, pode criar um sistema de busca de exoplanetas igual ao deles, ou diferente deles, automatizado ou não, em grupo ou solitário, que vai encontrar exoplanetas. Hoje, todo dia aparece um exoplaneta novo. E alguns hoje são descobertos por sistemas amadores. Apesar do Kepler e outros sistemas profissionais, o Corot, estiveram lá em cima e fizeram descobertas fantásticas. Mas ainda é acessível para a gente. Então, fazendo suas próprias descobertas, está errado ali, ou contribuindo para novas conquistas. Como você pode fazer suas próprias descobertas astronômicas? Como você pode iniciar um projeto de pesquisa, ou participar de um projeto de pesquisa, ou se engajar em um projeto já existente de pesquisa para fazer as suas descobertas? Normalmente, você vai entrar num projeto, você vai ser um coparticipador, vai dar a sua contribuição e a descoberta vai ser do grupo. Outras vezes, você vai fazer o seu próprio sistema de pesquisa, vai descobrir e vai levar seu nome, você vai publicar o artigo e tudo mais. Mas existem várias possibilidades. Por exemplo, voltando ao caso dos cometas, asteroides, novas e supernovas, que é uma área bem fácil de você entrar hoje em dia. Fácil porque você já encontra todo o hardware disponível, encontra os softwares disponíveis, encontra as técnicas bem delineadas na internet. Então, se você resolver hoje chegar em casa, eu vou ser um pesquisador que vai fazer busca de supernovas, você vai achar dezenas de artigos na internet explicando o que é necessário, o que você precisa comprar, o software que você precisa usar, o computador que você vai utilizar, como montar um grupo ou não para fazer isso. E você vai precisar basicamente de um observatório. Você não pode, é muito complicado você fazer isso se você tem um telescópio em casa e toda noite você tem que ir lá, montar, fazer as observações, no final da noite guardar. Isso vai ser muito complicado, você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que ter um observatório fixo para você conseguir fazer isso sistematicamente toda noite, de forma automatizada ou semi-automatizada. Precisa dos computadores que vão coletar esses dados, vão fazer as análises e tudo mais. Os softwares também que vão estar nesses computadores. As câmeras, que é o caso que eu falei para vocês. Essa câmerazinha aqui, ela hoje aqui no Brasil, custa em torno de R$4.000. Pode parecer caro, mas se você fosse comprar uma câmera equivalente a essa há 20 anos atrás, você não ia encontrar, porque simplesmente não existia. Talvez um observatório profissional, uma câmera de milhões de dólares, seria equivalente a essa. Para você ver o tanto que a gente evoluiu no hardware e no software também, mas basicamente no hardware. Essa câmera aqui
te entrega o poder de observação do Monte Palomar há 30 anos atrás. Em matéria de magnitude, limite, quantidade de ruído e tudo mais, ela é excepcional e é muito barata. E a tendência é baratear mais ainda. Essas câmeras agora estão sendo fabricadas na China de forma bem industrial, ou seja, fabricam às centenas, aos milhares. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, se fabricavam às centenas, e uma empresa fabricava praticamente sobre encomenda. Hoje os chineses fabricam milhares dessas. Então câmeras que custavam 10, 15 mil dólares, hoje estão custando 1.000, 1.200 dólares. E provavelmente daqui a 10 anos vão estar custando 100, 150 dólares. Ou seja, você vai poder colocar no seu telescópio uma câmera igual a essa de 100 dólares. Telescópios que antes eram fabricados nos Estados Unidos, na Alemanha, com a qualidade excepcional, custavam dezenas de milhares de dólares. Um telescópio RC, que é um modelo de telescópio, que você podia comprar nos Estados Unidos há 5 anos atrás por 20 mil dólares, hoje você compra o mesmo telescópio com a qualidade muito semelhante, fabricado na China por 5 mil dólares. Ou seja, as coisas vão começando a ficar acessíveis. E quanto mais acessíveis as coisas ficam, mais fáceis para a gente iniciar um projeto de pesquisa e iniciar a procura desses objetos aí. Os exemplos aqui básicos são o SONIR, que busca cometas, asteroides. O BRAS, que buscava supernovas, dedicado exclusivamente a supernova. Aqui em Brasília nós temos o observatório do Paulo Casella, que é um cara que vocês têm que... Anota o nome dele aí, Paulo Casella. Depois vai aparecer o nome dele aqui. Ele tem um canal no YouTube que ele explica muitas coisas legais sobre astronomia, inclusive um software que eu vou mostrar aqui para frente, que ele criou para descobrir objetos no céu. Então você procura Dogs Heaven Observatory no YouTube, no Facebook, você vai encontrar lá com várias coisas legais. Eu recomendo. O problema desse sistema de busca é que, mesmo hoje, ele ainda é caro e exige dedicação. Ou seja, o pessoal do SONIR, eles investiram uma grana boa para montar o observatório deles. São 2 telescópios, se eu não me engano, com montagens equatoriais, que é o equipamento que faz a automatização do telescópio. Caros, não são baratos. Os telescópios foram caros, as câmeras são caras, os computadores são caros, eles tiveram que automatizar todo o observatório. Então eles fazem, num software, eles têm um sistema que eles fazem um script e iniciam esse script e o telescópio realiza, o observatório inteiro realiza todas as tarefas que ele tem que fazer à noite. Então ele fotografa essa região do céu, fotografa outra região, tudo automatizado. E no dia seguinte, um dos 3 sócios do observatório analisa aqueles dados que ele coletou e o que é descoberto naquele dia, que ele é o cara que está analisando, leva o nome dele. Por exemplo, aquele cometa, ele tem o nome Jacques, do Cristóvão Jacques, porque no dia que ele foi descoberto era o Cristóvão Jacques que estava analisando os dados que tinham sido coletados naquela noite. Então ele exige, esse tipo de pesquisa, exige um certo investimento, pelo menos por enquanto, e exige uma certa dedicação também. Você vai ter que parar no mínimo 1 hora a cada 3 dias para analisar os dados, ou 2 dias, ou 1 dia, se você estiver fazendo sozinho. Você vai ter que ter um tempo disponível para ir lá no observatório, fazer manutenção do equipamento e tudo mais. Um tempo disponível para você montar todo o sistema até o ponto dele estar praticamente pronto para iniciar a coleta de dados. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa extremamente gratificante. Como a gente viu no caso do SONIR, traz resultados. Por quê? Hoje o SONIR, até onde eu sei, ele é o único sistema amador ou profissional, antes do LSST, que faz a varredura sistemática do céu do hemisfério sul. Então qualquer coisa que apareça no hemisfério sul e que eles fotografem, provavelmente só eles vão ver, porque não tem ninguém monitorando o céu sistematicamente igual eles. Então eles têm uma vantagem muito grande com relação ao pessoal do hemisfério norte. Além de eles terem um céu que é muito vasculhado por vários grupos, é um céu bastante conhecido. Aqui no hemisfério sul não. Tem muito pouca gente observando e é um céu pouco conhecido.
Outros objetos que a gente pode tentar descobrir ou tentar pesquisar de forma amadora, de forma simples, são os impactos de asteroides, cometas e outros objetos em outros planetas. Os TLP são os fenômenos lunares transientes, são brilhos que aparecem na Lua por algum motivo, muitos ainda desconhecidos. E fenômenos planetários desconhecidos, como alguns aqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui é a lista de impactos desde o Shoemaker-Levy até 2016, e esse ano nós tivemos outro. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos de impacto depois de Shoemaker-Levy, observados em Júpiter, todos por astrônomos amadores, porque astrônomo profissional não tem tempo para ficar fazendo imagem de planeta procurando impacto. Eles estão fazendo pesquisas de outros objetos, de outras coisas, outros fenômenos. Então, quem faz esse tipo de descoberta é sempre amador. E com certeza, entre esses impactos, aconteceram outros que não foram notificados simplesmente porque ninguém estava observando. Ou, de repente, porque o cara que estava observando não esperava que acontecesse e deixou passar batido. Os fenômenos lunares transientes, que são brilhos que aparecem na Lua por algum motivo, podem ser emissão de gases, pode ser impacto de meteoros, pode ser algum tipo de fenômeno geológico que a gente não conhece ainda. Aqui a gente tem um exemplo de aquele brilhozinho ali dentro da cratera, é um fenômeno transiente lunar que é observado sempre por amadores. Fenômenos em outros planetas, como essa proeminência aqui na atmosfera de Marte, que até hoje é inexplicada, eu acho que não descobriram uma explicação para ela, que foi descoberta por um astrônomo amador que estava fazendo imagens de Marte. Ele fez as imagens, achou essa distorção na atmosfera, pensou que era um defeito na imagem dele, ele foi olhar o vídeo, porque quando ele faz essa imagem, ele não tira uma foto, ele grava um vídeo. Percebeu que em todos os frames do vídeo estava aparecendo isso, independente do deslocamento do planeta dentro do vídeo. Então, era uma coisa que estava acontecendo lá, e não um defeito de lente, um artefato de imagem, nada assim. E é um fenômeno que foi descoberto por esse cara e ainda está meio inexplicado. Esse tipo de pesquisa tem um custo médio, não é um custo alto, porque você não precisa de um equipamento muito sofisticado para fazer, mas exige dedicação, porque você vai fazer imagens de planetas, imagens da Lua, tentando descobrir alguma coisa nova, e depende totalmente do acaso. Você pode passar anos observando a Lua e não acontecer nada, você desliga o telescópio e aparece o flash. Você desliga o telescópio e pum, aparece o impacto. Aquele dia que você resolveu, não, hoje eu vou dormir cedo, não vou filmar Júpiter, é o dia que tem um impacto e outro cara lá na Nova Zelândia que estava observando viu. Coisas assim acontecem, né? Então exige uma dedicação bem razoável. E depende totalmente do acaso. Não é uma coisa sistemática assim. E tem o campo de meteoros, que é uma das áreas na qual eu atuo. Nós temos uma rede chamada BRAMON, Brazilian Meteor Observation Network, a rede brasileira de observação de meteoros. Essa rede, ela funciona, é uma rede totalmente colaborativa, que faz parte de um sistema que a gente chama de ciência cidadã, ou citizen science, onde um grupo de cidadãos comuns, na BRAMON nós temos advogados, temos médicos, temos eletricistas, temos engenheiros, temos astrônomos, temos gente de todos os níveis, de todas as formações, trabalhando na busca de novas chuvas de meteoros e, de repente, uma entrada de meteoro que vire um meteorito para a gente conseguir recuperar. Mas o objetivo principal é descobrir novas chuvas de meteoros. O que ela precisa? Por exemplo, digamos que você queira montar uma estação de monitoramento de meteoro e entrar na nossa rede. Ou até montar outra rede. Eu acho que não vale a pena, mas o ideal é você entrar numa rede que já exista. Você vai ter um investimento baixíssimo. Quando nós começamos a pensar em montar uma rede de observação de meteoros no Brasil, você gastaria em torno de R$ 1.500 em equipamentos para montar a sua estação, contando com computador, câmera, placa de captura e outras coisas assim. Hoje, o último levantamento que o pessoal fez, para você deixar a sua estação pronta em casa, você vai gastar em torno de R$ 500. Isso se você contar o computador. Se você não contar o computador, vai gastar em torno de R$ 250. Por quê?
Porque para você fazer sua estação, você precisa de um computador velho. Aquele notebook obsoleto que está lá jogado na gaveta, aquele computador Core 2 Quad que você ia jogar fora, você pega ele, bota para caçar meteoros e ele vai funcionar muito bem. Então, é um sistema que ressuscita computadores antigos, dá uma nova vida para eles, uma nova razão de viver. Ele estava lá chorando porque ia para o lixo, não vai mais para reciclagem, vai ser usado. E as câmeras são muito baratas. Essas câmeras de vigilância normal que você vê em banco, são as câmeras que a gente usa. Custam, você acha até de 20, 30 reais, às vezes, no Mercado Livre. Você não precisa de muita dedicação, porque os dados que você coleta numa noite, normalmente em 15 minutos, você analisa tudo e manda para o banco de dados central. Então, você não vai gastar muito tempo trabalhando com isso todo dia. E os resultados são garantidos. Por quê? Porque a Abramon hoje é a principal e maior rede de monitoramento de meteoros do Hemisfério Sul. Nós praticamente não temos concorrentes aqui no Hemisfério Sul, trabalhando como a gente trabalha, com uma grande quantidade de nós na nossa rede, um banco de dados compartilhado. Todos os dados que nós coletamos são públicos, então nós compartilhamos esses dados com redes europeias, redes da Ásia, e eles compartilham os dados deles com a gente, por causa disso. E como só nós estamos olhando o Hemisfério Sul, é certo que nós vamos descobrir muitas chuvas de meteoros nos próximos anos, como já aconteceu. Esse é um exemplo clássico de ciência cidadã, que qualquer um aqui pode se engajar. Existem vários outros exemplos de ciência cidadã, que você entra num grupo com o objetivo de fazer um certo tipo de pesquisa, como parte desse grupo. Hoje nós somos 68 pessoas trabalhando no Brasil, com 95 estações observando o céu, em 19 estados. A estação é ridiculamente simples, é uma câmera barata, uma placa digitalizadora de 30 reais, um computador obsoleto, com um HD de no mínimo 120 GB, e o nosso banco de dados, que é gerenciado por toda a rede. Então, você coleta os dados, analisa, manda para lá, e sua estação passou a colaborar com a pesquisa. É simples, é só isso aí. Uma câmera, um computador, uma placa de captura, um relé fotoelétrico que desliga e liga a câmera de dia e de noite. Simples demais. Não precisa de intervenção praticamente nenhuma, a não ser na análise diária dos dados, que você pode fazer diariamente, semanalmente, mensalmente. Depende da sua disponibilidade de tempo. Opa, foi muito. Vou voltar aqui. Cadê? Não, voltar. Volta. Volta. Opa. Esse aqui é o mapa das nossas estações hoje. Praticamente quase todo o Brasil já está coberto por elas. Mas, para a gente fazer uma descoberta de uma chuva de meteoros, ou para a gente mapear de onde um meteoro veio, a gente tem que ter duas estações apontando uma para cima da outra, ou seja, observando a mesma área do céu, para que a gente possa triangular aquele meteoro e descobrir uma série de parâmetros que a gente tem que ter para fazer a análise dos meteoros e descobrir se ele faz parte de uma chuva ou não. Então, através do software, a gente faz isso, e quanto mais estações a gente tiver, mais triangulações a gente vai fazer e mais meteoros a gente vai catalogar e utilizar no futuro para essas pesquisas. Aqui já foi. Já foi. Agora vamos lá. Resultados. Praticamente nós tínhamos 70% das chuvas de meteoros hoje, se você olhar o catálogo da União Astronômica Internacional, estão no hemisfério norte. Por quê? Não existe explicação para isso. A mesma quantidade de meteoros que cai no hemisfério norte deve cair no hemisfério sul. Não existe nenhuma razão para lá cair mais meteoros do que aqui. E essa é uma das razões da Abramon existir, porque tendo como base isso, nós temos uma grande quantidade de chuvas a serem descobertas aqui no hemisfério sul. Nós começamos em 2014 a processar os dados e catalogar essas chuvas. No começo desse ano,
os colegas perceberam, o pessoal que faz a análise dos dados, perceberam que existia uma região do céu da onde os meteoros de uma determinada data vinham, que não era catalogado. Ó, isso aqui provavelmente é uma chuva de meteoros. Criaram uma equipe para fazer a análise desses dados, fizeram na mão, no caderninho, eu vou mostrar aqui para vocês depois, e descobriram aquelas duas primeiras chuvas ali, a EGR e a ACD, a Epsilon Gruides e a Augustus Caleides. Analisando na mão, com um caderno, fazendo a análise dos dados. Depois disso, o pessoal começou a automatizar o sistema, e todas essas outras chuvas abaixo aqui, do 799 até o 821, foram descobertas pela Abramon nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Então, nós descobrimos muitas chuvas nessa análise de dados. Descobrimos chuvas na base de dados do pessoal do hemisfério norte que eles não tinham descoberto, por causa das técnicas desenvolvidas pelo pessoal. Você também pode trabalhar sem ter instrumento nenhum, através dos sistemas colaborativos da internet, como o BOINC, que eu já tinha falado aqui. Tem vários processos lá que você pode entrar, de análise de dados. O Zooniverse é um sistema de várias pesquisas via computador. O Galaxy Zoo está dentro do Zooniverse. Tem vários sistemas, mas um que eu gosto bastante é esse Planet Hunters, que é um sistema que te mostra as curvas de luz de várias estrelas captadas pelo telescópio espacial Kepler, e você analisa e diz se aquela curva de luz corresponde à curva de luz padrão de um exoplaneta que passou na frente da estrela. Tem o SOHO, que é aquele observatório espacial do Sol, que de vez em quando passa um cometa ali perto do Sol, vindos, sabe-se lá de onde. Alguns são conhecidos, mas são novos. E você consegue encontrar esses cometas nas fotos do SOHO. E você relata para o SOHO que viu esse cometa, eles analisam, e confirmando, você fica como um co-descobridor desse planeta. O nome do cometa leva o nome do SOHO, mas seu nome fica lá registrado como um cara que ajudou a descobrir. Mesma coisa no estéreo, que são aquelas duas novas sondas que ficam observando o Sol, cada uma num ponto de Lagrange ali na órbita da Terra. E no final das contas, se você não quer fazer porcaria nenhuma, mas é um programador porreta, como tem centenas aqui, você pode contribuir com o seu cérebro. Ou seja, no caso da Abramon, por exemplo, que é um exemplo prático dessa situação. Esse aqui é a análise da descoberta daquelas duas primeiras chuvas de meteoros. Foi feita por um rapaz chamado Lauriston Trindade, que mora lá no Ceará, em Sobral. Ele pegou o caderno da filha dele, o caderno do Ben 10, por isso que é Ben 10 Encontrator versão 0.1. E foi calculando, tabulando tudo ali na mão, as órbitas que ele tinha no computador, e descobriu duas chuvas de meteoros. O que o pessoal fez? Baseado naqueles dados ali, um outro colega chamado Leonardo Amaral, que é um outro programador porreta, desenvolveu um software com um monte de novidades para fazer análise de correlação orbitais de meteoros. Mandou rodar esse software a primeira vez, de cara ele encontrou 23 chuvas de meteoros, novas, inéditas, e uma vez só. Provavelmente essa é a maior quantidade de chuvas descobertas de uma paulada só na história da União Astronômica Internacional, feita por um grupo brasileiro colaborativo, a partir de dados e técnicas criadas pelo pessoal do Brasil e com a ajuda de um programador, que é o Leonardo Amaral, usando os dados que são coletados por outras redes no mundo afora. Esse software aqui provavelmente vai entrar para a história do estudo de meteoros. A gente está querendo mandar um colega lá para a Sérvia para apresentar, vai ter uma conferência agora em setembro, para apresentar esse software lá. Ele é absolutamente revolucionário. Esse é um outro software que o Paulo Castella está fazendo para pesquisa de objetos. E também foi feito só por ele.
E ele, no teste do software, ele descobriu uma supernova. No teste. Imagina o que ele vai descobrir nos próximos meses. E se você também não é programador nem nada, não está nem afim de descobrir, não está nem aí para nada, contribua com Din-Din. Nós queremos mandar o Lauriston lá para a Sérvia para ele mostrar como o Abramon conseguiu fazer essas descobertas de meteoros. A gente lançou uma vaquinha virtual. Tá aí, já temos 3.710 até meia hora atrás, quando eu fiz esse print aí. Espero que tenha subido, provavelmente não subiu. Espero que daqui a pouco suba, que eu tô vendo que tá todo mundo aí querendo contribuir. Outro projeto que a gente está fazendo aqui em Brasília, que é o do LICANSAT, que é um projeto da UNB de simulação de nanosatélite. Tivemos uma apresentação sobre ele aqui ontem com a professora Chantal Capelletti. E nós criamos um projeto dentro desse outro projeto chamado Missão Quarai, que nós pretendemos lançar um balão estratosférico no eclipse dos Estados Unidos agora em agosto, para filmar pela primeira vez um eclipse do Sol da estratosfera em realidade virtual. Então nós vamos mandar 2 câmeras de realidade virtual, filmar o eclipse lá a 30 km de altitude, e depois a pessoa vai colocar um óculos de realidade virtual e se sentir sentado no balão vendo o eclipse acontecer. Isso nunca foi feito, é uma coisa inédita. Nós entramos junto com o pessoal da Universidade de Montana, que vai lançar o balão em Idaho. Nós vamos pegar uma carona com o balão deles. Eles vão fazer streaming do eclipse, eles vão filmar o eclipse lá de cima e mandar via o site da NASA. São vários balões, mas o único grupo que vai filmar em realidade virtual somos nós, junto com o balão deles. Esse é o esquema de transmissão deles. E nós temos uma vaquinha para mandar os estudantes da UNB que estão trabalhando no projeto para lá também. Nós do Clube de Astronomia vamos lá, por conta própria. Cada um pagou sua passagem e tudo mais. Mas o pessoal da UNB precisa de ajuda para ir lá. Então, procurem lá no site vaquinha LICANSAT. Vai abrir, deposite seus R$5 lá, que o pessoal vai agradecer. Até agora nós precisamos de 18 mil para mandar 6 estudantes. Nós temos R$100, então falta um pouquinho, né? E tem que ser rápido, porque a gente tem que comprar a passagem logo. Então é basicamente isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos a mensagem. O céu é aberto para todos. Todos têm a capacidade de parar um tempo para tentar descobrir uma coisa nova, ou para colaborar com a pesquisa, ou para não fazer nada, simplesmente observar. Qualquer coisa que você fizer com o céu está valendo, desde que seja divertido e seja gratificante para vocês. Eu acho que a gente não tem mais tempo para perguntas, mas se alguém tiver uma pergunta a mais, é só me procurar ali do lado. Obrigado.